estão passando por um aumento de infecção por vários vírus, gente, como a influenza, que é o vírus da gripe, as novas variantes do coronavírus. E por isso é muito importante a gente ficar atento e é importante que toda a imprensa reforce as medidas de prevenção. Então, a gente hoje tem essa pauta exatamente por esse motivo. Mas eu sei que surgem questões, né? E certamente você, diante de algum sintoma, como tosse, dor de cabeça, já tenha ficado na dúvida. Será que você está resfriado? Será que é gripe? Ou será que você foi contaminado, infectado pelo Covid? Enfim, assim, a confusão todo mundo tem. Então, hoje a gente vai entender por que os sinais iniciais dessas infecções são bem parecidos. E a conversa é séria com a infectologista doutora Cláudia Maruyama, que vai tirar todas as nossas dúvidas. Seja bem-vinda, Cláudia. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Bem, eu que agradeço, Cláudia. Uma alegria te receber, viu? Igualmente. Olha, já começamos bem aqui, né? Álcool, gel e máscara. Vamos deixar para o fim ou para o começo? O que você preferir? Por quê? Né? A gente estava falando que os vírus, essas três doenças, elas são muito parecidas. E justamente porque são causados por vírus respiratórios, né? Então, por isso que os sintomas são parecidos e daqui a pouco a gente vai falar. Mas existem meios para que a gente possa prevenir. Então, a gente tomar vacina para quando existe, que é, por exemplo, o caso da gripe do coronavírus. Se proteger com a máscara, justamente porque é um vírus respiratório, então ele pode passar no ar. E ele também, por estar no ar, ele pode acabar caindo nos objetos. Então, ele ainda sobrevive por algum tempo. E quando a gente passa a mão no objeto ou contato de corpo a corpo, a gente pode acabar se infectando. Por isso que é importante a higienização das mãos, seja ela por álcool ou por sabão. Então, faz muito sentido quando a gente vai num restaurante por quilo, que o restaurante peça pra gente colocar a luvinha na hora de manusear as colheres, pegadores de salada, etc. Sim, né? eu espero que isso seja um hábito que venha para ficar, né? Seja a gente higienizar as mãos com álcool, né? A gente também tá com a máscara, se a gente tá com algum sintoma respiratório, evitar conversar em cima da comida, tudo isso é muito importante, que é uma forma da gente estar propagando tudo isso. Perfeito, isso é importante. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente também pode estar já contaminado sem ter desenvolvido ainda o sintoma e por conta disso, de repente, estar ali falando em cima da comida ou falando muito próximo sem tomar cuidado ou mesmo manuseando as coisas? Pode, Cláudia, sim. Normalmente, a maioria dessas doenças, a gente começa a estar transmitindo 2 dias antes de iniciar os sintomas, né? Habitualmente. Existem algumas diferenças, mas nem sempre a gente consegue levar à risca isso, porque a gente tem que levar em consideração as particularidades das variantes. Né? Então, a gente percebeu muito, por exemplo, do Covid, logo quando começou, uma das características lá no início era a perda de olfato e perda de paladar. Essa variante agora que a gente teve no final do ano, a mais comum era dor de garganta. Então, assim, a gente tem o geral, mas a gente tem as particularidades das variantes. Para a gente ter um pouquinho de noção, tem o quadro aqui ilustrando. Vamos ver. Deixa eu te mostrar. Assim, assim, isso daqui é um quadro do Ministério da Saúde, tá bom? Uma coisa que é muito importante, foi aquilo que a gente conversou. As 3 doenças, elas são causadas por vírus respiratórios, diferentes vírus, como você mesmo disse. Uma coisa importante, que a gripe que está ali na última coluna, ela é uma doença que ela tem, os sintomas, elas começam de uma maneira repentina. Hoje eu estou bem, dormi, acordei já com mal-estar. Acordei às vezes com uma dor de garganta, uma dor no corpo, isso os sintomas elas vão vindo rapidamente, né? Então isso já é uma coisa já um pouco mais característico da gripe. Da gripe. Tá? Que é aquele que acontece principalmente pela influenza, a gente não pode esquecer que tem a vacina, tá bom? O resfriado, eles já são sintomas mais graduais, eles são mais leves. Normalmente ele dura aí de 4 a 5 dias, e até antes, 3 dias, ele vem bem leve, uma coriza, uma tossezinha e depois vai embora. Já o Covid, ele é uma mistura de um resfriado com uma gripe. Por quê? Ele começa a vir bem gradual, só que ele vai... Então, ele é o gradual bem leve, só que ele pode ir se agravando. Que são aquilo que a gente fala que os sintomas, eles podem piorar entre o 5º e o 8º dia da doença, que são os dias que a gente tem que ficar mais alerta. E aí ele começa a levar uma gravidade muito parecida com a da gripe, por exemplo.
né? Então, logo quando a gente falava, os sintomas eles são muito parecidos, né? Assim, você pode apresentar febre, falta de ar, tosse, os espirros, a mialgia, que é a dor no corpo, o mal-estar, que eu falei, a coriza, a dor de garganta, a diarreia, a dor de cabeça e o cansaço. A diarreia foi principalmente mais em crianças que a gente vê, tá? E bem como a gente sempre falou, que justamente por essas doenças elas serem muito comuns, o que é muito importante? A gente ter a vacina que antigamente a gente não tinha do Covid, mas ter, por exemplo, a vacina da gripe, porque isso já ajuda, a gente já conseguiu fazer o melhor diagnóstico. Ah, porque você está vacinado de gripe e está com esses sintomas. Então a chance é muito pequena. Então provavelmente está com Covid. Exato. Hoje em dia, como a gente tem a vacina do Covid, então o que a gente percebe? Que os sintomas eles quase não estão mais se agravando. A doença ainda mantém uma alta taxa, por períodos ela está sazonal, a gente vê que às vezes tem alta e baixa da doença, mas a gravidade ela vem diminuindo. O que isso também colabora para a gente, porque na hora que nós médicos a gente vai fazer o diagnóstico, a gente pergunta se o esquema vacinal está adequado ou não, porque se estiver adequado, a gente vai fazer o teste, pode ser que venha positivo ou pode ser que seja só um resfriado. Agora, se ele já não tomou a vacina e se a gente já vê que ele já está próximo, já lá para o 5º dia, já nos chama a atenção, já é um alerta da possibilidade de ser Covid e também de poder orientar esse paciente de uma forma melhor, de uma possibilidade de internação. A Covid, para quem já foi vacinado, porque tem casos de pessoas que foram vacinadas, até que tomaram todas as vacinas bonitinho e foram contaminadas, ela necessariamente vai vir mais fraquinha ou não? Ou não. É assim, para quem... O que a gente espera, o que a gente realmente tem visto é isso. A vacina ela é direcionada para que a gente tenha o menor número de letalidade, de casos graves e de óbitos. Isso realmente a gente tem visto. Mas em alguns casos pode ser que mesmo vacinado você pode ter, às vezes, uma gravidade, uma necessidade de oxigênio, mas habitualmente essas pessoas têm algum problema de saúde prévio, algum problema de imunidade ou algum problema de pulmonar, algumas coisas que podem causar. Mas, habitualmente, o que a gente tem visto, quem toma vacina tem os casos mais leves. Perfeito. É bom também a gente prestar atenção numa coisa que a doutora trouxe aqui, que são os sintomas da gripe, porque eu conheço muita gente que confunde gripe com resfriado e fala, tudo bem pegar uma gripezinha. Não, gripe tem sintomas ruins, graves e também pode levar uma pessoa a óbito. Então, presta atenção nisso para você não entrar nessa de, não tomo vacina da gripe. Exatamente. Tem que tomar, né? Exatamente. Antes, mais ou menos por volta, acho que foi mais ou menos em 2008, 2009, a gente teve a grande crise de H1N1 aqui no Brasil. E quantos óbitos a gente não teve, né? E a vacina foi justamente para isso. A gente viu que ao longo dos anos a mortalidade foi diminuindo. Porém, os casos ainda estão presentes, mas de uma forma menos grave. E por isso que precisa da vacinação, que ela seja de forma anual. Doutora, essas novas variantes da Covid-19, parece que já tem uma nova, veio a Ômicron, agora já tem uma nova. Me fala delas, elas têm as mesmas características? A gente tomando a vacina também está coberto para casos mais graves? Continua, a gente não consegue dizer, igual, por exemplo, essa variante que foi agora identificada em Indaiatuba, que foi um caso somente isolado aqui ainda no estado de São Paulo, a gente sabe que é uma variante que tem alta transmissibilidade, principalmente a gente verificou isso nos Estados Unidos e na Europa. Mas a gente também viu lá que os casos, apesar de eles terem tido uma alta do número de casos, a gente não teve uma alta de gravidade, né? Então, e provavelmente por conta realmente da repercussão das vacinas, né? Então, porque o que a gente espera? A gente espera isso mesmo. Quando a gente tem o vírus circulando, como a gente teve desde 2020, uma alta circulação do vírus, assim como nós começamos a nos proteger com a vacina, a tendência é de que eles comecem a criar o próprio vírus, que comece a criar variantes para que ela continue viva. E aí isso tem algumas linhagens, com algumas características, mas do quadro clínico ou não, foi como eu falei, que a última que a gente teve era dor de garganta, perda de paladar e perda de olfato quase a gente não tem visto. Mas a gente tem mantido, mesmo com as linhagens, que o grau de letalidade, a gravidade, ela não tem aumentado. Então, sim, acredita-se que a vacina é o que realmente está segurando, por mais que não seja específico para aquela linhagem, ela tem sim um fator de resposta cruzada.
Perfeito. Se a gente está contaminado, seja uma gripe, um resfriado, Covid, em qualquer uma das suas variantes, quais são os cuidados que a gente tem que tomar? É claro que se a gente for sair na rua, além da máscara, né? Que a gente tem que colocar isso na cabeça. Tá doente, use máscara. Exato. Mas o que a gente faz em casa? Em casa, a única coisa, a principal importante, mais importante é que a gente se vacine. E só a vacinação, ela nos garante essa proteção, né, para todo mundo. E aí, em casa, a gente começou a observar. Alguém teve contato com algum caso positivo, você saiu, teve contato com um caso positivo no seu serviço, já evita ficar próximo das pessoas da sua casa, porque você se tornou um contactante de Covid, você pode acabar se positivando e acabar passando para as outras pessoas. Né? Se você puder ficar em cômodos diferentes, ou pelo menos a gente fala, com 1 metro de distância seria o ideal. E manter sempre a casa muito bem ventilada. Tá. E quais são os cuidados para a gente ficar melhor? Não ficar cada vez mais doente ou se sentindo muito mal? Aí assim, Como é que a gente o hábito mesmo, ele é assim, não existe medicação específica. A gente tá vindo agora para o Brasil, chegou na verdade uma medicação para Covid, mas somente para casos leves, para que evite que piore, e da gripe que a gente tem também um remédio específico para H1N1. Mas, no geral, são sintomáticos. Então, o que é importante no dia a dia? A gente já manter uma boa qualidade de vida, né, com boa alimentação, atividade física, boa hidratação, porque tudo isso vai ajudar com que o seu sistema imunológico tenha uma boa recuperação dessas doenças. E também, principalmente, quando a gente puder, a higienização das mãos é o mais importante também para que a gente evite de se contaminar e contaminar os outros quando a gente precisa. Isso é importantíssimo. Então vamos aqui, ó, já que a gente vai falar de higienização das mãos, vamos começar aqui com essa plaquinha, porque aqui a gente tem uma torneira, mãozinha com sabão. Tá. Como é que a gente... Gente, parece ridículo que a gente vai falar aqui, mas é importante. Tem gente que acha que está lavando a mão e, de repente, só está fazendo assim, foi. Como é que a gente lava as mãos? Muito importante isso que você disse. Primeiro que são duas coisas. A gente tem a recomendação de lavar as mãos com água e sabão ou com álcool. O álcool, ele só pode ser usado se quando a gente olhar a nossa mão não tiver sujidade. Se tiver sujidade na mão, já é obrigatório o uso de água e sabão. Uma outra coisa muito importante é o tempo. O tempo, a gente tem um tempo mínimo de esfregar a mão com a substância para saber que a gente está higienizando direito, além das etapas também. Então, por exemplo, com álcool, a gente tem que fazer o movimento da higienização das mãos no mínimo de 20 segundos. Então, acho que é mais ou menos o tempo que o álcool seca, não é? Exatamente, porque o tempo tem que secar. Então, vamos lá, a gente vai fazer junto. A gente vai colocar uma quantidade suficiente para a higienização das mãos. A gente vai fazer palma da mão. Depois a gente vai fazer dorso. Depois a gente faz palma entre os dedos. Depois a gente faz aqui os interdígitos. E aí as pontas dos dedos. Não esquecer o dedão. Quando a gente faz isso, que deu pelo menos 20 segundos, você já viu que naturalmente já secou. Olha. E todas as partes da mão. E normalmente as pessoas não fazem assim. Eu já vi várias pessoas passando pelo álcool gel assim, ó. A maioria faz assim. Só isso aqui, pronto. Ou faz assim, ó. Seca assim, ó. E pronto, já passei. Não então, é assim. Exato. Então, o tempo é importante justamente para isso, que eu sei que ele está sendo, a substância, o álcool 70, ele está fazendo o efeito suficiente da fricção para que acabe combatendo as bactérias, tá bom? Quando a gente coloca água e sabão, a gente também tem um tempo mínimo. Os movimentos são os mesmos, tá? Só que a gente tem um tempo mínimo do processo inteiro, até a gente enxaguar a mão, de 40 segundos até 60 segundos. Por quê? Você tem esse tempo maior. Você está lá com o sabão, você depois tem que enxaguar a mão. Enxaguar é tirar todo o sabão e secar também. A mão tem que realmente ficar totalmente seca, não adianta ela estar úmida. Se a mão estiver úmida e a gente pegar em alguma coisa que está, ela piora e aí pode aumentar também. Se tiver alguma região suja, pode acabar contaminando mais e você também pode acabar criando lesões de pele também com umidade. Então, segura aí, porque eu tenho uma pergunta e eu acho que muita gente tem dúvida em relação a isso. Depois que a gente lava as nossas mãos, existem
possibilidades para secar essas mãos. Papel toalha, né? Toalhinha de rosto que tá lá. E aqueles equipamentos que saem, aquele Secadores, ar quente, né? são secadores. Com a doutora Cláudia, vamos sentar um pouquinho, a gente ficou bastante em pé, né? Aprendemos a higienizar as mãos. E aí a gente tá lá com essas possibilidades. Em casa, eu acredito que todo mundo vai usar a toalhinha de mão que tá ali, pronta para ser usada. Porém, essa toalhinha precisa ser trocada de quanto em quanto tempo? Se for uma toalha conjunta da família, se for uma grande quantidade, sei lá, por exemplo, 4 pessoas e tem muita gente em casa, a gente pede para que ela seja trocada diariamente, né? Porque a toalha ela não pode ficar permanentemente úmida. Quando a gente tem uma grande circulação na casa, a gente pode perceber que às vezes o lavabo, a toalhinha está úmida. Então assim, o que a gente fala? Que a toalha sempre esteja seca. Então aí vai conforme realmente o volume e a rotina da casa. Perfeito. Agora, se eu estou na rua, eu tenho possibilidades. Eu tenho aquele rolo, que é uma toalha que é de tecido mesmo, que rola. Eu tenho papel toalha. Em alguns lugares eu tenho aquele secador, que sai o ar quente. Sim. A gente recomenda o melhor que seja descartável. Então, que seja o papel toalha. Esse rolo parte do princípio que você está usando só uma parte nova. Não sei o que me garante isso. Já o secador, a gente viu alguns trabalhos que na hora que a gente coloca a mão, e se você não lavou a mão direito, você não higienizou naqueles tempos adequados que a gente falou, a gente conseguiu, nos estudos, eles conseguiram captar algumas bactérias no ar e também nos objetos. Olha aí. Péssimo, então, né? Péssimo. Melhor a gente evitar. Exato. Temos algumas perguntinhas também do nosso telespectador. Deixa eu colocar aqui na tela. Olha, que bom a gente falar sobre esse assunto, né? A Maria Eugênia está perguntando assim: estou com Covid faz 7 dias. Ainda posso apresentar alguma complicação? Tomei 2 doses da vacina. Ah, é muito raro. Desculpa, só deixa eu fazer então uma correção quando eu falei que o 8º dia era o dia do pico da doença. A gente tem visto nos últimos 6 meses que a doença, ela começa já a ter uma boa resolução entre o 5º e o 7º dia, justamente por conta da vacinação. Então, assim, é muito difícil que ela tenha aí alguma complicação, tá bom? Tá joia. Boa sorte, Maria Eugênia. Próxima pergunta, vamos lá para a tela, é do Vinícius Andrade. Estou fazendo uso de medicamento azitromicina, porém, com outra finalidade. Está chegando a data da minha vacinação. Posso me vacinar normalmente? Pode. A única contraindicação que a gente tem uma necessidade de esperar para fazer a vacina do Covid é quando a gente teve a doença do Covid. Aí a gente tem que esperar 30 dias da data do início dos sintomas, ou se você for assintomático, 30 dias a partir da data do exame positivo. É a única contraindicação que a gente precisa esperar esses 30 dias. Agora, se a pessoa for assintomática, ela não vai saber se ela teve Covid ou não. Porque tem algumas situações que a gente fala assim, quando você for assintomático e você teve o exame positivo, a gente pede, ou seja, você já está sabendo. Então, a gente fala que é por bem você esperar. Por você ser assintomático, é muito difícil que você tenha alguma dificuldade na resposta imunológica da vacina. Mas a partir do momento que você tem a doença e você sabe, sempre a gente faz essa orientação de 30 dias. Olha, adorei a pergunta da Aline Silveira. Como saber se o bebê está só gripado ou com alergia? Uma excelente pergunta. Até porque bebê normalmente, ainda mais eu que sou infecto-pediatra, tem muitos que falam assim que meu filho já nasceu já gripado. A alergia, a gente começa a fazer uma boa consulta, um bom histórico. Porque a alergia normalmente vai estar associado, mesmo que seja, por exemplo, coriza, às vezes ela vai estar associada à alimentação, ou mudança de tempo, ou tipo do ambiente, se o ambiente estiver com mofo, ou tabagistas na casa. Mas para isso a gente precisa, o pediatra precisa fazer um bom acompanhamento e uma boa consulta para poder fazer essa análise. É mais comum o bebê gripar ou ter um resfriado? É mais comum o bebê gripar, mas é mais comum o bebê ter o resfriado do que gripar. Ah, tá. Mais comum ter resfriado. Ter resfriado, que são sintomas mais leves. Ele pode gripar. E aí, se for gripe, vai ser caracterizado pelo quê? Febre alta? É aquele início súbito, rápido. Estava bem, de repente, no dia seguinte a criança já começa com febre, mas os sintomas ele já começam a vir tudo numa enxurrada de uma vez só. Tá joia. Aline, obrigada pela sua pergunta. Maria Luísa,
Meu filho está com 1 ano e 4 dias e tem ficado resfriado constantemente, mesmo antes da creche. Existe algo para fortalecer a imunidade? Não existe nenhuma medicação específica, até porque as crianças saudáveis não precisam disso, né? A única coisa, assim, é realmente uma alimentação adequada, tendo uma alimentação balanceada, e isso a partir de 1 ano já tendo os exames para ver se tem alguma deficiência, aí sim a gente tem que fazer a reposição delas, fora isso a gente não precisa. Tá joia. Obrigada, Maria Luísa. Tem mais? Mariana Ribeiro. Meu filho e meu marido testaram positivo para a Covid e eu e o meu mais novo, de 4 anos, não fizemos o teste. Estamos bem, sem nenhum sintoma. Como prosseguir diante dessa situação? A gente sempre acaba orientando para que sim, faça o teste, para que tenha a comprovação, até porque, por exemplo, se ela trabalhar, para ela poder enviar isso para o serviço. Ela é uma até o momento, ela e o filho mais novo, por não terem nenhum sintoma, até o momento eles são contactantes de Covid, mas não tem a doença Covid confirmada, que a gente só consegue confirmar sob teste. Perfeito. Boa sorte aí, Mariana, para você. Doutora Cláudia, muito obrigada. Doutora Cláudia Maruyama, uma alegria te receber e aprender mais contigo, tá bom? Eu que agradeço. E olha, quero te agradecer pelo carinho, pela audiência. Não esqueça a palavra do dia, que foi Mateus 26:52. Palavras de Jesus dizendo: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada, morrerão. E não esqueça que quando a gente lê esse texto e fala da espada, a espada é tudo que fere. Então, cuidado com o que você fala também, o quanto pode ferir alguém, machucar alguém, o quanto as suas ações podem ferir alguém, podem machucar de verdade, tá bom? Que Deus te abençoe da cabeça aos pés e até amanhã.